Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e código, jogo aberto, debate aí, Renata Fã, Denilson, Sgarbi, Ronaldo, todo mundo comentando sobre o Flamengo. Ia falar também sobre o transfer do Corinthians, né, que aí pode impedir de Hugo chegar, né, a ser transferido definitivamente para o Corinthians. Vai falar também sobre a situação do Gabigol, falar sobre os próximos jogos e contratações. Então assista ao final, não perca nada nesse vídeo aqui. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Além da vaga, o Corinthians ainda briga para se livrar do transfer ban e assinar em definitivo com o goleiro Hugo Souza. A dívida de 4 milhões com o zagueiro Balbuena é o grande impeditivo deste acordo. O presidente Augusto Melo quer acabar com a punição ainda nesta semana, para depois comprar 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza. O clube, inclusive, já conseguiu um novo fiador para este acordo. Depois terá que desembolsar 800 mil euros, cerca de 5 milhões de reais para o Flamengo, à vista ou em 4 parcelas, porque perder este negócio não é uma opção. O Flamengo falava as coisas, eles falam para conturbar o ambiente, eles falam isso é jogo sujo, jogo sei lá, entre eles ficam fazendo essas... E a gente muito tranquilo, tá tudo sob controle, tem contrato, já tem tudo, tá tudo tranquilo, transfer ban também, que não é nosso, mas a gente já vinha já conversando, tá tudo sendo programado, o torcedor corintiano não precisa se preocupar com isso não. Enquanto os problemas extracampo são resolvidos, Ramon Dias foca em conseguir o máximo que pode deste elenco na reta final do Brasileirão. Vários assuntos, entre eles, a torcida do Corinthians quer a garantia, Rona, de que o goleiro Hugo Souza vai ficar. Tem 11 dias para resolver essa compra, definir o acordo. Vai sair, né? Vai sair porque eu vi que o presidente Augusto Melo está tranquilo, porque quem fez o contrato do Hugo, quando trouxe ele para o Corinthians, foi o Soldado. E lá ele amarrou algumas situações onde ele vai ter até o final desse mês para decretar aí a compra do Hugo, que já está sendo feita. Que coisa, hein? Agora, o Corinthians mudou a chave, né? Ninguém mais fala em rebaixamento, o time tá jogando bem, Yuri Alberto em grande fase, o Hugo Souza também caiu nas graças da torcida, o ambiente é outro. Será que o Ramon Dias vai permanecer? Essa pergunta é boa, hein? Porque vai depender do resto do campeonato. Pelo que eu fiquei sabendo, vai ser feita aí uma cariação, vamos dizer, uma cariação, porque... Olha! Nossa, agora você foi jurídico. Fui, porque foi abalroado o Corinthians durante o ano. Gabigol. Mais um jogo barrado pelo Flamengo. Não estará disponível para atuar contra o Cuiabá. Problemas para o Felipe Luiz. E o atacante deve voltar contra o Fortaleza. Deve, não é certo. Depois de todos os desentendimentos envolvendo o nome de Gabriel Barbosa e a diretoria do Flamengo, o atacante vai continuar fora da lista de relacionados para o jogo contra o Cuiabá, amanhã, na Arena Pantanal. A decisão se mantém após o jogador ter se queixado de ser substituído na final da Copa do Brasil. Além do mal-estar criado no vestiário durante a decisão, Gabriel também promoveu uma festa em particular paralela à do clube para comemorar o título, além de anunciar que não permaneceria no Flamengo em 2025. A primeira punição foi aplicada na partida também contra o Atlético Mineiro, mas pelo Brasileirão. O jogador até chegou a ir ao gramado e ao vestiário fazer companhia aos companheiros, mas assistiu ao jogo de um camarote. Após o ocorrido, Gabriel e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, tiveram uma reunião com duração de 30 minutos no Ninho do Urubu, na reapresentação do elenco no último sábado. A ideia era criar dias mais tranquilos para o fim de contrato do ídolo no Flamengo. Apesar de seguir fora do jogo de amanhã, Gabriel participa das atividades no centro de treinamento e há uma expectativa de que na próxima rodada contra o Fortaleza, ele volte a ganhar espaço na lista de relacionados. Existe a possibilidade do atacante ganhar também uma partida de despedida no último jogo da temporada contra o Vitória no Maracanã. Voltando os holofotes para o jogo de amanhã, Felipe Luiz tem muitos problemas para resolver. A lista de desfalques é longa. Além de Gabriel Barbosa, Bruno Henrique também é baixa no ataque. O atacante cumpre suspensão pela solada em Mateuzinho na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo tenta um recurso.
Luiz Araújo, mesmo recuperado de uma fratura na cartilagem do joelho, segue treinando em separado e também não viaja. De La Cruz vai ser reavaliado no treino de hoje, mesmo que vá para o Mato Grosso. Terá poucos minutos à disposição. Por último, Eric Pulgar, cortado da seleção chilena, com incômodo muscular, também seguirá de fora. Em meio a tantos desfalques, o rubro-negro entra em campo às 7 da noite desta quarta, ocupando o 4º lugar com 59 pontos e com a vida já definida na temporada. A missão agora é apenas fechar o ano na melhor posição possível. Tô gostando muito do trabalho do Felipe Luiz, não é por causa do título, é pela metodologia. Quero falar de... O Flamengo joga amanhã contra o Cuiabá e aí sem o Gabigol que ficou sozinho no Rio de Janeiro. É isso, não é, Cícero? É verdade, Bruno. O Gabigol continua afastado pela direção rubro-negra, não foi relacionado e não está viajando para Cuiabá para esse jogo, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 7 da noite, na Arena Pantanal, o Flamengo é o 4º colocado, está no G4 com 59 pontos ganhos. Tudo isso, desse afastamento, ainda por conta dos incidentes logo após o Flamengo conquistar a Copa do Brasil na Arena MRV em Belo Horizonte, quando o Gabigol, ele acabou dizendo que estava fora do Flamengo no ano que vem. E aí foi afastado, não jogou contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, foi o primeiro jogo de afastamento e agora este segundo jogo. Havia uma expectativa, já que ele está treinando normalmente com os companheiros no CT Ninho do Urubu, de ele ser relacionado para este jogo contra o Cuiabá, mas isso acabou não acontecendo, né? Então, a informação que a gente tem é que já houve uma aproximação no sábado, uma conversa de cerca de 30 minutos lá no CT entre o Gabigol e o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol. Ele já está reintegrado, mas a tendência é que ele deva voltar só na 35ª rodada. O outro jogo do Flamengo, que será contra o Fortaleza, no estádio Castelão, em Fortaleza, terça-feira, dia 26 de novembro. Sem o Gabigol, sem o Plata, que está jogando pela seleção do Equador, estará jogando esta noite, e sem o Bruno Henrique, que está suspenso, o Flamengo está tentando um efeito, já pediu um efeito suspensivo no STJD, ele acabou pegando 2 jogos de suspensão, tem que cumprir o segundo nesse jogo contra o Cuiabá. Aí o Flamengo teria para comando do ataque 2 opções. O Lohan, garoto muito bom, mas que não vem jogando ultimamente com frequência, e o Felipe Tereza, que é um garoto também promissor da base. O Flamengo deve ter o desfalque aí de 4 jogadores, desfalques de 4 jogadores que estão nessa data FIFA jogando por suas seleções. Na seleção do Brasil contra o Uruguai em Salvador, o Gerson, meia, e o Léo Ortiz, zagueiro. O Gonzalo Plata, como falei, na seleção do Equador contra a Colômbia em Barranquilha, e o Varela, lateral direito do Uruguai, que estará ali relacionado, talvez no banco ou de saída contra o Brasil. Vamos aguardar então, situação complicada essa do Gabigol. Será que ele vai voltar ainda nesse Campeonato Brasileiro? Fica essa pergunta no ar. Voltamos aos estúdios. Pois é, né, Cícero? Você já volta pra gente falar do Botafogo, mas é isso, né? Jogando ou não jogando, ele é sempre assunto. E aí, Dom, que é a melhor escolha que o Flamengo fez? Eu lamento. O que você acha? Eu lamento profundamente, né? Porque é o fim de uma passagem de um dos grandes ídolos de um grande time dos últimos anos no futebol brasileiro. Não só pelos títulos conquistados, mas pela relação com o torcedor. E acabar dessa forma, ainda mais pelos dois lados, eu digo. Assim, acho que a condução da diretoria nessa reta final não foi das melhores, assim como as próprias atitudes do Gabigol, acho que são criticáveis. Então, assim, eu lamento pelos dois lados, até porque quem acaba sentindo mais é o torcedor. Sim. Ainda que a última imagem é o título da Copa do Brasil, com os 2 gols do jogo de ida, mas era algo que eu acho que poderia ser contornado de uma forma muito melhor. O que você acha, Marra? Porque agora, cada jogo, a gente vai ficar... E aí, o Gabigol vai ser... está relacionado, não está? O que vai fazer o Felipe Luiz? Eu acho que esse livro estava fechado e ele está aberto de novo. Eu acho que, do jeito que foram as coisas na Arena MRV, parecia que ali, fechou o livro, nada mais. Só que como é um processo eleitoral, como até ontem a ESPN mostrou o debate, como o Gabigol é muito grande, como o Gabigol ele se manifesta e ele é bom se manifestando também, eu acho que ainda a coisa está meio assim, vamos esperar os próximos passos, mas eu não vejo que está acabado. Tem uma reaproximação, o clube, ele,
eu acho que o Gabigol pode ainda fazer alguma coisa esse ano. Ainda nesse ano? Eu acho que sim. É. Eu não sei. E aí eu vejo em jogos em casa. Eu acho que já seria melhor fechar esse livro de uma vez, vocês não acham? Mas já estava fechado. Então, por que foi reabrir? Eu acho que nesse sentido talvez tenha faltado para a direção do Flamengo tomar essa atitude logo. Claro que tem esse processo eleitoral e essa não é uma escolha fácil, não é? Para lá de difícil. Mas eu não concordo muito com essa história de que, não, foi mal conduzido das suas partes. A história ela só se complicou por causa do Gabigol. Se o Gabigol tivesse mantido o profissionalismo dele, como outros jogadores dessa geração mantiveram esse profissionalismo ali, né, feito, ele sairia como ídolo. O Felipe Luiz não tá aí como ídolo? O Arrascaeta não tá aí como ídolo? O Bruno Henrique não tá aí como ídolo? O Diego Ribas não se aposentou como ídolo? Por que com o Gabigol foi diferente? Foi por culpa dele. Concordo. O que eu sinto falta mais de um posicionamento mais claro em relação à diretoria depois do momento. Então, o Felipe Luiz falou de um possível atrito que teve, e aí ele falou, olha, é uma decisão da diretoria. É verdade. Então, acho que faltou uma clareza maior da diretoria nesse posicionamento. Então, é isso que eu questiono em relação à condução deles. Mas que, de fato, o Gabigol deixou a desejar nas atitudes, inclusive lá na própria final da Copa do Brasil, mas ao longo de toda a temporada. E isso acho que é inquestionável. E em algum momento no campo também, né? Que ele ficou um tempão sem jogar bem. É claro que é muito difícil você tomar uma atitude dessa com um cara do tamanho do Gabigol. Concordo. Mas é isso, né, Marra? São 2 anos de um desempenho ruim em campo e de desrespeito ao clube, ao Flamengo, à torcida do Flamengo. Não, e na parte administrativa, na relação de vínculo de emprego... Exato. O Flamengo pagou tudo, né? O Flamengo estava sempre fazendo a parte dele. Eu concordo que, assim... É que tem mais coisas dentro da relação, né? A vida, muitas vezes, é um teste de limite, né? Sim. E o Gabigol foi testando o limite e o Flamengo não foi colocando limite durante muito tempo. E aí, assim, as coisas estavam dando certo. Até que vem o Pedro arrebentando, o Gabigol perde espaço e não foi dado limite ainda. Então, assim, no teste de limite, ele já era grande, gigante, ele mostrou fragilidades também da direção. Você vê, esse limite, por exemplo, ele foi testado no Palmeiras por um cara do mesmo tamanho, que é o Dudu. E o Dudu nunca desrespeitou publicamente a direção do Palmeiras como o Gabigol fez com a direção do Flamengo. Mas ao deixar em dúvida o seu futuro no clube, o que o presidente do Palmeiras fez? Tchau, pode ir embora. Sim. E ali a hierarquia foi respeitada. Porque o que o Dudu precisou fazer? Voltou quietinho. Tá lá, né, se entendeu com a comissão técnica, se entendeu com a direção e pode ainda ser muito importante pro clube. Sim, Essa hierarquia que a gente viu no Palmeiras, no Flamengo a gente não viu. Né? Nem do jogador respeitar, nem da direção do clube saber se impor. E quem mais testou isso foi o Gabigol. Foi o Gabigol. A gente não deve saber de muita coisa, né? A gente não sabe de muita coisa. Sabe de muita coisa. Certamente. Mas quem ficou mais exposto várias vezes e que se expôs várias vezes foi o Gabigol. E aí é o que o Donk falou e o que a gente fala sempre, né? A gente lamenta porque é uma história maravilhosa. Sim. As páginas mais incríveis da história do Flamengo foi escrita por esse jogador. Dava pra terminar de forma bem diferente. Não era pedir muito, né? Era pra terminar. Bom, quem sabe com essa página que ainda tá aberta, como o Marra falou. Ah, sim, mas o capítulo passado era bem mais bonito, né? Era mais bonito. Vamos lá, Cícero Melo, porque... Traz as novidades pro jogo contra o Cuiabá, confirmado sem o Gabigol, não é isso, Andrezão? Boa tarde, bem-vindo. Fala, Luiz, tudo bem? Um abraço, uma boa tarde para você, para quem está on com a gente. Pois é, um Flamengo ainda sem Gabigol, ele segue afastado. Depois da final da Copa do Brasil, cometeu um ato de indisciplina, já não jogou contra o Galo no Campeonato Brasileiro e não vai estar à disposição, nem viaja hoje à tarde para Cuiabá nessa partida de volta do Campeonato Brasileiro, nesse retorno do Flamengo depois da data FIFA. A expectativa é que o Gabigol possa voltar, ficar à disposição do Felipe Luiz para o jogo da semana que vem, terça-feira, contra o Fortaleza fora de casa. O Felipe Luiz, que terminou essa atividade hoje pela manhã, o último treino para definir o time que enfrenta o Cuiabá amanhã às 7 da noite na Arena Pantanal. O Flamengo viaja hoje por volta das 3h30 da tarde para o Mato Grosso e até por conta disso, o Gabigol e uma série de desfalques
A gente tem algumas dúvidas, por isso que eu estou até de olho aqui no celular para ver se a gente avança em alguma apuração para saber, porque basicamente o Flamengo ainda aguarda para saber o status do Bruno Henrique, que oficialmente está suspenso por conta daquela expulsão na semifinal da Copa do Brasil ainda contra o Corinthians, naquele lance com o Mateuzinho, foi expulso, pegou 2 jogos de suspensão. O Flamengo ainda tenta um efeito suspensivo para o Bruno Henrique poder entrar em campo amanhã nesse Flamengo muito desfalcado, né? 4 jogadores a serviço de suas seleções, o Plata, que vai jogar em Barranquilha, em Colômbia e Equador, e aí 3 jogadores que vão jogar em Salvador. Gerson e Léo Ortiz pela seleção brasileira, o Varela pela seleção uruguaia. Ainda tem jogadores machucados, tem algumas dúvidas. Pulgar, que sentiu um problema muscular no quadríceps, foi cortado da seleção chilena. Era ainda uma possibilidade de ficar à disposição do Felipe Luiz, assim como o De La Cruz, que está se recuperando de um problema muscular na coxa direita que ele sentiu ainda na semifinal da Copa do Brasil. Se ele conseguisse trabalhar hoje pela manhã sem sentir nenhum incômodo, viajaria e ficaria à disposição também para essa partida de amanhã contra o Cuiabá. Enfim, são algumas dúvidas que o Flamengo tem para essa escalação. Um provável Flamengo para amanhã tem o Rossi no gol, Wesley na direita, a zaga com Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Alexandro na lateral esquerda. No meio de campo, Everton Araújo, Alan, Alcaraz e Matheus Gonçalves, e o ataque com o Michael e o Lohan, e isso é claro, se o Bruno Henrique não conseguiu o efeito suspensivo. E a gente segue por aqui acompanhando todas as informações do Flamengo. Luiz? É isso, Andrezão, obrigado pelas informações, uma ótima terça-feira e bom restante de trabalho para você e para nossa equipe aí no Rio de Janeiro. Amanhã, 7 da noite em Cuiabá, transmissão do Premier, Cuiabá e Flamengo do Rio de Janeiro. A gente vem aqui. Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, falar um pouquinho sobre esse vídeo, né? Falar sobre o caso Hugo Souza, né? Esse caso está repercutindo bastante. Tem informações aí que o Grupo City está querendo comprar o goleiro, né? Que é um time da Bélgica que o Grupo City ele comanda, está interessado, está de olho, né? E provavelmente faça aí uma investida na compra do goleiro. E o Corinthians tem 11 dias para poder efetuar a compra, e até o momento não fez a compra e também não pode contratar novos jogadores por causa do transfer ban. Eles da notícia dizendo que já resolveu o transfer ban, mas no momento foi oficialmente atualizado sobre isso, né? Porque ele precisa pagar dívidas que tem atrasos, né? Tanto com o Flamengo como também com o jogador Balbuena, né? Que deve, se não me engano, 7 milhões de reais, entre outras dívidas. Então o Corinthians está muito endividado e com isso, né? É mais difícil pagar esse valor de Hugo Souza, né? Disse que conseguiu um novo fiador, porém o Flamengo precisa aceitar esse novo fiador. Se o Flamengo não aceitar, eles vão ter que pagar à vista, né? E a vista para eles é muito mais difícil, porque eles não têm dinheiro assim em caixa, né? Precisa de um empréstimo, né? Para poder fazer essa compra à vista. E se não comprar à vista, o Flamengo pode pedir o jogador de volta depois do fim do contrato, que é no fim de 2025, de dezembro de 2024, né? Então o Corinthians está correndo contra o tempo para contratar aí o Hugo Souza, né? Mas é isso, o Flamengo sabe que ele fez uma péssima negociação aí, né? Com esse valor muito irrisório de 800 mil euros, né? Que dá em torno de praticamente 5 milhões de reais, mais ou menos 6 milhões de reais, né? Então o Flamengo vacilou nessa negociação e agora quer, né, tentar ganhar mais um dinheiro em cima. Ganhou 1,5 milhão, né, nos jogos que teve contra o Corinthians, né? Mas aí não foi um valor ainda que chegue ao valor que o Hugo Souza vale. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Será que o Corinthians vai conseguir comprar? Dê sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.